7º Simpósio Internacional de Educação Inclusiva e Adaptações e ao 5º Simpósio Internacional de Educação à Distância. Meu nome é Regiane Barbosa, eu sou pedagoga, mestre e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente atuo como professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Já atuei como professora de Educação Especial, no AE e também na Educação Básica. E as minhas pesquisas no mestrado e no doutorado são na área de Educação de Surdos. Então é por isso que eu vou tratar hoje nesse minicurso do tema Educação de Surdos, Práticas Pedagógicas para Adaptação Curricular. Vamos lá então, começar? Eu quero começar pedindo o seguinte, que vocês pensem comigo quem é esse aluno surdo. Por quê? Porque antes da gente falar como ensinar esse aluno em sala de aula, isso é, o que eu preciso mudar na minha aula, que atividade eu posso fazer para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem desse aluno, eu preciso conhecer quem é esse aluno, ou seja, quem é o meu aluno surdo. E para fazer isso, eu quero pedir para vocês fazerem o seguinte agora, para vocês prestarem atenção aos sons que vocês escutam aí onde vocês estão assistindo. Um dos sons é o som da minha voz, mas agora eu vou ficar quieta por uns instantes e quero que vocês prestem atenção em que som vocês estão ouvindo. E aí, o que vocês escutaram? Pode ser que vocês tenham escutado o barulho de um carro na rua, uma buzina, o cachorro latindo, pessoas que estão no mesmo ambiente que vocês, na casa de vocês, e que vocês sabem que estão em outro cômodo. Vocês tiveram acesso a diversos sons, correto? Como que vocês sabem que esse som que vocês ouviram é de fato um carro, é de fato um cachorro, é de fato uma pessoa que está no outro cômodo? Porque nós aprendemos a identificar os sons desde que a gente nasce, porque nós somos ouvintes. Então, quando nós chegamos nessa fase adulta, só de ouvir algum som a gente já identifica o que é. Já sei, é a minha mãe que está na cozinha, é o meu cachorro que está andando no corredor. Quer dizer, a gente já tem acesso a informações somente a partir do som, eu não preciso ver aquilo. Só de escutar o som eu já associo a alguma informação, eu identifico essa informação. Por que nós temos isso? Porque nós somos ouvintes, então a gente aprende a identificar diversos tipos de som desde que nós nascemos, na verdade desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, correto? A pessoa surda, muitas vezes, ela não tem acesso a essa informação por meio do som. E quando ela consegue identificar algum tipo de som, pode ser que ele seja distorcido. Então, ela não tem a mesma identificação que a gente. Só de ouvir, ela já sabe que é o cachorro. Por quê? Depende do tipo de surdez que ela tem, certo? E isso vai influenciar muito no processo de ensino e aprendizagem dessa pessoa e também na comunicação. Porque pensa assim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e eu escuto determinado barulho e eu digo para ela, olha, é um carro passando, ou fulano está chegando, porque eu sei como que ela abre a porta. A pessoa surda, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Então eu tenho que considerar isso e muitas outras informações que a gente vai discutir a partir de agora na hora de ensinar esse meu aluno em sala de aula. Por que eu começo falando sobre isso? Porque nós, professores, aprendemos desde lá da nossa graduação a ensinar os nossos alunos utilizando informações que a gente obtém por meio da audição, Então, tanto é que a nossa aula, geralmente, ela é baseada em quê? Na linguagem oral. Eu falo, passando informações para os alunos, e os alunos aprendem e me dão um retorno se eles estão entendendo ou não, também por meio da fala. E aí, quando a gente tem um aluno surdo, esse processo fica um pouco confuso, porque é aquilo que eu disse, muitas informações esse aluno não consegue ter acesso por meio do som, e quando ele até tem o acesso a alguns sons, pode ser que esse som seja distorcido e que ele não consiga identificar exatamente o que é. E aí a gente tem uma comunicação comprometida. E aí eu pergunto para você, como que a gente vai ensinar o nosso aluno por meio do som, por meio da linguagem oral, se ele não tem acesso a essa informação? Já começa daí. A gente tem um problema, na verdade, de comunicação. E sem comunicação, gente, é impossível ensinar qualquer pessoa, certo? Então, assim, essa capacidade de captar esse som e de decodificar
é o que a gente chama de audição, né? E aí nós aprendemos a detectar esses sons ao longo de toda a vida, certo? Mas nós temos as pessoas que não têm acesso a essa informação, né? Que são as pessoas que têm surdez. A gente sabe que hoje a gente tem toda uma polêmica entre o termo correto a ser utilizado, né? Se nós falamos pessoas com deficiência auditiva ou se nós falamos pessoa surda. Eu não quero entrar muito nessa polêmica, mas eu acho que tem informações que nós, professores, precisamos ter para conseguir ensinar o nosso aluno, ok? Então, assim, por quê? Porque a gente tem que considerar o ponto de vista que a gente adota, né? O ponto de vista que a gente considera a surdez. Se a gente considerar o ponto de vista médico-terapêutico, a gente vai dizer que essa pessoa ela tem um déficit auditivo, quer dizer, falta, né, a audição, e então o foco ele está na perda auditiva, ou seja, ele está no que a pessoa não tem, né? Mas se a gente considerar o ponto de vista educacional, a gente diz que essa pessoa ela tem uma incapacidade de aprender pela linguagem. Por quê? Porque sem ouvir o som, ela vai ter dificuldade para reproduzir esse som, né? O som da nossa fala, por exemplo. Se a gente considerar o ponto de vista cultural, a gente tem a identidade surda, né? Que é a identidade vivenciada pelos surdos. Porque os surdos, eles acessam o mundo, as informações do mundo, pelo visual e não pela audição, né? Essa é a diferença. Então é por isso que hoje a comunidade surda ela discute muito isso e ela se autodenomina pessoa surda e não pessoa com deficiência auditiva, porque não falta nada para elas. Elas não são incompletas, elas não são incapazes. Elas têm uma maneira de viver, de interagir no mundo diferente que a nossa, que é do mundo ouvinte. Correto? Então, nós temos toda essa discussão hoje, mas eu não vou focar muito nela, porque senão a gente não dá conta, né, de falar do processo de ensino e aprendizagem e especificamente da adaptação curricular para essa pessoa. Tudo bem? Então, embora eu não vá, né, me debruçar muito sobre isso, nós temos que entender que essa forma, né, de ver a pessoa e de nos relacionar com ela vai interferir bastante na maneira que eu educo ela, que eu ensino ela em sala de aula. Porque assim, se eu considero essa pessoa como incapaz, ou que ela tem algo a menos, né, que ela tem um déficit, uma deficiência, falta alguma coisa nela, eu vou ter uma postura quando eu ensino ela. Concorda? Agora, se eu compreendo que ela acessa o mundo por um canal que é diferente do meu, por uma forma diferenciada, eu tenho uma outra postura quando eu interajo com ela. Correto? Essa é a diferença. Então, é por isso que a gente tem que pensar nisso sim. Mas vamos seguir. Então, quando a gente nasce, geralmente os médicos eles fazem lá o teste da orelhinha, né? E aí se der alguma diferença, né? Alguma coisa ele vai pedir para repetir até que ele chega ao diagnóstico. E aí o médico, gente, ele tem aquela visão médico-terapêutica. O que ele vai contar para os pais? Olha, o seu filho tem uma perda auditiva de tantos decibéis. Então ele não vai chegar para os pais sem dar essa informação do tipo de perda auditiva que ele tem. E aí você pergunta para mim, mas é importante eu, professor, saber isso? Digamos que até certo ponto sim. Por quê? Porque tem uma diferença, né, entre os graus de perda auditiva que influencia na forma que essa pessoa tem acesso à informação e, consequentemente, que ela se comunica. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que lá, né, quando tem o diagnóstico de surdez, ela é diagnosticada como tendo uma surdez leve, por exemplo, a gente sabe que ela tem uma perda auditiva que não compromete tanto o acesso à informação à voz humana, por exemplo. Então, é aquela pessoa que ela vai conseguir identificar o som da fala e, como ela identifica esse som da fala, ela consegue reproduzir, ou seja, ela vai desenvolver linguagem oral. Mas assim, gente, essa linguagem oral muitas vezes vai ser distorcida, ok? Não é uma linguagem clara como a de um ouvinte. Por quê? Lembre-se que ela tem uma perda auditiva. Correto? Pode ser que o diagnóstico seja de que ela tem uma perda auditiva moderada. O que significa? Que ela vai ter um atraso no desenvolvimento da linguagem. Por quê? Porque ela acessa, né, essa informação por meio do som, mas ela tem mais dificuldade para esse acesso. Então, ela vai ter muitas alterações articulatórias. Então, aquela pessoa que as pessoas falam assim,
é a voz de surdo, né? O jeito que o surdo fala. Por quê? Porque geralmente eles têm aquela dificuldade, né, para articular como a gente. Por quê? Porque ele não está, né, acessando toda a informação. Né? Ele tem uma perda. Isso vai influenciar na forma que ele vai desenvolver a linguagem oral, se é que ele vai. E aí a gente tem a pessoa que tem uma perda auditiva que, na visão médico-terapeuta, é considerada severa, né? Que é aquela pessoa que ela vai ter muita dificuldade para falar. É aquela pessoa que geralmente os médicos indicam o uso de aparelho de amplificação sonora individual, que é aquele aparelhinho auditivo, né? Por quê? Porque vai ampliar o som que ele tem acesso, mas a gente tem que pensar que isso vai comprometer e muito a comunicação dele pela linguagem oral, né? Então, esse aluno, ele vai demorar muito mais tempo para desenvolver a fala, se ele desenvolver. E muitas vezes, sem um atendimento de fono, ele não vai conseguir. Então, eu tenho que ter essa informação do meu aluno quando ele estiver em sala de aula, certo? E aí a gente tem a perda auditiva, que a gente chama de profunda, que é aquele aluno que ele não tem acesso à informação da voz humana, então ele não vai desenvolver a linguagem oral. É aquele aluno que ele vai chegar na sala de aula e ele não tem uma comunicação oral estabelecida. Muitas vezes ele se comunica por gestos, ele aponta, mas é muito difícil para a gente se comunicar com ele falando, certo? Por que eu começo falando disso? Se eu sei que hoje o movimento, né, é para a gente chamar as pessoas de surda e não considerar a perda. Porque é essa informação que os pais têm. Desde que os filhos deles nascem, né, quem que é a primeira pessoa que fala sobre esse assunto com eles? São os médicos, e os médicos vão dar essa informação para ele. E aí, quando ele chegar na escola, ele pode dar essa informação para vocês, né, seja por meio de laudo, ou seja conversando mesmo com a equipe escolar. E aí é importante você também saber, né? Será que se eu falar em sala de aula, ele vai ter acesso ao que eu estou falando? Será que ele fala, né? Ele conseguiu desenvolver linguagem oral? Será que ele está nessa fase de desenvolvimento de linguagem oral ou não? Será que o meu aluno não tem linguagem oral e se comunica por meio de Libras? Se é que ele sabe Libras, né? Porque às vezes esse aluno ele chega na escola sem ter comunicação alguma. Né? Ele não fala, ele não desenvolveu a linguagem oral, mas ele também ainda não tem Libras. E aí, o jeito que eu vou ensinar e transmitir todo o conteúdo curricular para ele precisa ser diferente. Concordam comigo? É por isso que eu começo falando disso, da importância da gente saber, sim, qual é, né, a perda auditiva, digamos assim, para eu ter ideia do que eu posso ou não fazer com esse aluno em sala de aula. Tudo bem até aqui? Então, essa informação, ela interfere muito na forma que o meu aluno interage com o mundo, né? Na forma que ele se comunica. Nós sabemos que o ideal é que esse aluno seja diagnosticado precocemente, ou seja, de preferência lá ainda bebê. Por quê? Porque se ele tiver esse diagnóstico, né, assim que ele nasce, por exemplo, a família pode procurar ajuda de fonoaudiólogo, pode colocar, né, fazer os testes e ver qual é o aparelho que ele vai precisar usar e aprende a usar. E aí o fono, ele vai ajudar esse nosso aluno a desenvolver a linguagem oral, se ele for conseguir ou não, ou vai indicar para ele desde pequeno, né, a comunicação em Libras e onde ele pode aprender. Talvez já colocar numa escola de surdos, a gente não sabe. E isso, gente, faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem desse nosso aluno. Então, quando eu falo da importância dessa informação, não é para diagnosticar e dizer, ele é deficiente auditivo moderado, severo, profundo, porque o nome em si, né, não é muito importante. O importante é para eu saber o que esse aluno teve, né? Que atendimentos ele tem e teve, e como que está esse desenvolvimento da comunicação dele, como que ele está acontecendo, certo? Porque o que acontece, geralmente? Esse diagnóstico ele não é feito precocemente. Muitas vezes, o nosso aluno ele só é diagnosticado com surdez quando ele entra na escola. Porque quando ele chega lá na educação infantil, a professora começa a perceber que ele é desatento, que ela fala e ele não responde. E aí ela chama os pais, né? Ela chama a família, a escola chama a família e diz, olha, a gente está observando que em relação, né, às outras crianças da mesma idade, ele fala muito pouco, ou ele não fala, o vocabulário dele está muito inferior às outras crianças, ele está muito desatento, procura ajuda, leva ao médico. E aí é esse processo
que desencadeia com o diagnóstico de surdez, certo? Pense então que a criança, quando entra na educação infantil, ela tem por volta de 4, 5 anos, então são 4, 5 anos que ela poderia, né, ter um acompanhamento, né, de um médico e de um fono, para ver se ela desenvolveria, no caso, se ela tiver potencial para desenvolver a linguagem oral, ou mesmo para aprender a se comunicar em Libras. Pensa, ela já teria uma comunicação estabelecida, mas isso muitas vezes não acontece. Isso começa a acontecer nessa idade, entre 4 e 5 anos. Ou seja, quando a gente pensa numa criança ouvinte que desenvolveu a linguagem lá, né, no comecinho, com 10, 11 meses, aos 4 anos ela tem um repertório, um vocabulário muito maior do que esse nosso aluno que não teve acesso a essa informação por meio do som e por isso não desenvolveu, né, essa linguagem oral e por isso tem um vocabulário menor e que às vezes não está tendo acesso a muitas informações porque o canal que está sendo utilizado é um canal de linguagem oral ao qual ele não tem acesso ou ele tem dificuldade de acessar. E aí o trabalho vai precisar ser feito a partir dali. Mas essa criança, né, no caso esse nosso aluno, ele tem esse déficit, ele tem essa defasagem de vocabulário, né? E isso faz muita diferença na hora que a gente vai ensinar, né, o nosso aluno. E aí vai passando os anos, se ele começar, né, depende da idade que ele começa a fazer esse trabalho, depois do diagnóstico, é lógico que ele vai desenvolver um repertório, um vocabulário e vai conseguir se comunicar. Mas a gente tem que considerar que ele é diferente, ele tem um vocabulário que naquele momento é diferente dos outros alunos que estão em sala, devido a esse tempo que ele ficou sem estímulo, né? Sem aprender muitas coisas, certo? Então é isso que eu quero que vocês considerem, porque primeiro, para ensinar o nosso aluno, nós precisamos o quê? Estabelecer uma comunicação com ele. Sem estabelecer uma comunicação com esse aluno, nós não vamos conseguir que ele aprenda, certo? Então, assim, resumindo, né, esse nosso primeiro momento de aula, é importante sim nós conhecermos o nosso aluno, ou seja, saber se ele tem potencial para desenvolver uma linguagem oral, se é isso que a família quer, se ele está tendo um atendimento para isso, ou não, se ele não tem e ele está aprendendo Libras, ou ele não está aprendendo Libras, ele não está se comunicando, que comunicação é essa que esse aluno tem? Eu preciso saber isso para daí então eu planejar a minha aula e preparar, né, todas as atividades e todas as adaptações que beneficiem o meu aluno em sala de aula. Tudo bem? Ficou claro? Até aqui? Então agora nós vamos para o segundo momento, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a educação desse nosso aluno.